Amém. Livro de Lamentações, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 1. Lamentações, capítulo 5, a partir do versículo de número 1. Diz assim a palavra de Deus: Lembra-te, ó Senhor, do que nos sucedeu. Considera e olha para a nossa humilhação. A nossa herança passou, e estranho as nossas casas a estrangeiro. Órfãos somos sem pai. Nossas mães são como viúvas. A nossa água por dinheiro a bebemos. Por preço vem a nossa lenha. Os nossos perseguidores estão sobre os nossos pescoços. Estamos cansados e não temos descanso. Submetemos-nos aos egípcios e à Síria para nos fartarem de pão. Nossos pais pecaram e já não existem, e nós levamos as suas maldades. Servos dominam sobre nós, e ninguém há que nos arranque das suas mãos. Feche seus olhos uma vez mais. Vamos orar nessa hora. Pai, nós te apresentamos as nossas vidas, te apresentamos, Senhor, o nosso coração, a necessidade que temos nessa hora de ouvir, entender, compreender a Tua palavra, a necessidade que temos de sermos transformados, que só podemos ser transformados, Senhor, de glória em glória, conforme, ó Deus, a semelhança de Cristo, quando a Tua voz, o Teu Espírito Santo, fala aos nossos corações. Porque a Tua palavra diz que quem convence, ó Deus, não é a letra, não é o homem, mas a Tua palavra diz que é papel do Teu Espírito Santo convencer o homem do pecado, da justiça e também do juízo. Por isso, nesta hora, transforma-nos conforme a voz que irá ecoar dentro do nosso coração, a voz de Deus. Ó Deus, a Tua palavra diz que a Tua voz é como voz de muitas águas, como a voz de trovão. Mas também diz que a Tua voz é como as águas tranquilas. Por isso, nesta hora, fala, Deus, conforme aquilo que precisamos ouvir, para que tenhamos compreensão e transformação nesta hora. Fala aos nossos corações, é o que eu te peço, em nome de Cristo Jesus. Amém. E graças a Deus. Queridos, o livro de Lamentações, escrito pelo profeta Jeremias, como o próprio nome do livro sugere, é um livro de lamentos. É um livro que deixa bem claro que não somente o povo se lamentava do que estavam vivendo, assim como o profeta também se lamentava. Querido, se você estudar um pouco a vida do profeta Jeremias, você vai enxergar em cada versículo, em cada texto, que não foi uma vida fácil. A vida do profeta Jeremias não foi uma vida tranquila, sem dificuldades, sem dores, sem lamentos. A vida do profeta Jeremias foi uma vida que desde o início, na concepção dele, o profeta já entendia que era uma vida de frustração, que era uma vida de perda, que era uma vida, que não era aos olhos dos cristãos, dos evangélicos, uma vida que seria de Deus. Porque muitas vezes nós temos a concepção que uma vida de cristianismo, uma vida de cristão, é uma vida somente de paz, gozo, alegria, prosperidade, saúde. Mas não é isso que o entendimento da palavra nos traz. O próprio Cristo, antes de subir aos céus, a Bíblia diz que ele chamou os seus discípulos e falou: olha, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Da mesma forma que eu venci o mundo, vós também vencereis. E quando nós olhamos o livro de Lamentações, pela ótica do profeta Jeremias, uma pessoa que passou por frustrações, dificuldades, perdas,
nós entendemos por que ele escreveu dessa forma e o que ele escreveu. No versículo de número 1 do capítulo 5 de Lamentações, o profeta, ele começa declarando, trazendo à memória, não dele, mas do Senhor, a humilhação que ele passava. Sabe, queridos, o profeta diz: Senhor, lembra-te do que nos sucedeu e considera a nossa o quê? Prosperidade, a nossa alegria, a nossa vitória? Não. Ele diz: Senhor, considera para a nossa humilhação. Queridos, o profeta estava passando por humilhação, o povo passava por humilhação, o povo passava por um momento de vergonha na vida deles. Mas, querido, eu quero te trazer uma palavra de conforto. Não minha, mas de Deus. Onde a palavra dele declara que os humilhados serão exaltados. Talvez hoje você esteja vivendo um momento de humilhação. Mas eu quero te dizer que brevemente chegará o momento também de exaltação. Porque a Bíblia diz que será exaltado, querido. Ela não diz talvez, quem sabe, pode ser que. Não. A Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. Talvez você esteja vivendo um momento de vergonha em alguma área da sua vida, seja financeira, talvez conjugal, sabe? Talvez familiar, talvez profissional, talvez ministerial. Mas a Bíblia diz, querida, que você será exaltado. Hoje a área que te traz vergonha é a área que o Senhor em brevemente exaltará na sua vida, querido. Essa convicção você tem que ter no teu coração. Mas, querido, eu quero dizer que é difícil acreditar na exaltação quando estamos em humilhação. É difícil acreditar que seremos um dia erguidos quando estamos nesse momento caído. É difícil acreditar em honra quando estamos sendo desonrados. É um momento difícil de acreditar que um dia virá o gozo, a alegria, se no momento nós estamos vivendo em tristeza. É difícil, querido. Porque quem está vivenciando o problema só consegue enxergar o problema. É como se fosse uma bolha. Você só enxerga o que está dentro da bolha. Você só consegue enxergar a circunstância. Você só consegue enxergar o que está nesse momento inserido na sua vida. É difícil olhar para fora da caixa. É difícil olhar para fora da bolha. Querido, não é fácil. É muito fácil dizer de fé quando não existe humilhação. É muito fácil falar de fé quando não existe problema. Então a fé que muitas das vezes proferimos nos tempos, muitas vezes falamos para as pessoas em momentos que estamos vivendo o gozo, a alegria, a plenitude e vitória, ela é fácil. Difícil é falar de fé quando estamos vivendo um momento de humilhação. Difícil é falar de fé quando estamos vivendo um momento de dificuldade. E quando você está vivendo esse tempo, esse momento da sua vida, a fé muitas vezes parece algo muito distante. Parece que a fé se torna uma resposta para a frustração. Eu estou passando dificuldade, tenha fé. Parece uma resposta, sabe, para justificar o momento. Não, você tenha fé, irmão. Parece aquelas frases feitas dentro da igreja para justificar o problema, um erro, um momento. Mas, querido, é importante encontrar a fé quando estamos dentro da bolha da frustração. É importante encontrar a fé quando estamos dentro da bolha da tristeza, da dificuldade. Eu sei que é difícil encontrar a fé. Muitas vezes cantamos lindas canções sobre fé. Muitas das vezes falamos de fé para o nosso próximo. Muitas vezes falamos de fé para as pessoas que estão na nossa casa, as pessoas que nos cercam, vizinhos, familiares. Mas quando
realmente precisamos exercer a fé no momento que nós estamos em dificuldade, no momento que nós estamos dentro do problema, no momento que nós estamos na humilhação, no momento que nós estamos passando pelo opróbrio, no momento que nós estamos passando pela dor, no momento que nós estamos passando pelo momento de dificuldade, aí sim, querido, precisamos encontrar a fé, que muitas vezes estava adormecida, que muitas vezes estava escondida, que muitas das vezes estava oculta somente nas canções, somente na liturgia da igreja, muitas das vezes somente nas palavras, sabe, sem sentido, ocas que falamos. Sabe, querido, o profeta, ele começa o texto pedindo para Deus se lembrar da humilhação. Será que Deus tinha esquecido do momento que ele estava vivendo aquele povo? Claro que não, querido. Claro que não. A Bíblia diz que o guarda de Israel não dormitará, ou seja, ele não dormirá. Nós às vezes olhamos para a nossa dificuldade e até pensamos sim, sabe, querido? Isso é hipocrisia falar que não. Nós até pensamos que Deus não está mais olhando para a gente. Até pensamos que Deus deixou de nos abençoar. Até pensamos que Deus deixou, sabe, de estender a mão para as nossas vidas. E falamos como profeta, Senhor, olha, lembra daqui, Senhor. O Senhor está vendo que eu estou passando? Mas, querido, a Bíblia que diz, a palavra de Deus declara, pode uma mãe se esquecer do seu filho? Todavia, se ainda tal mãe existisse, eu, porém, o Senhor, jamais esquecerei de vós. Deus não esqueceu da tua vida. Deus não esqueceu do teu problema. Deus não se esqueceu de você. Mas a humilhação às vezes é tão grande, querido, que parece que a nossa vida se tornou pó. Parece que a nossa vida se tornou cinzas. Parece que nada mais faz sentido. Ou aquilo que tínhamos como sentido já não tem tanto assim. Mas não desfaleça. Não desfaleça a sua fé. Sabe, querido, às vezes eu penso, entendo que as humilhações acontecem para que reencontremos a fé. As humilhações às vezes vêm sobre nós para que reencontremos o caminho da verdade. Porque muitas vezes andamos só em vitória. Nós fazemos paradas que não deveríamos. Ou tomamos novos rumos que não deveríamos. Então muitas vezes a humilhação ela vem para que reencontremos o caminho de Deus. Para que reencontremos o caminho da verdade. E retomemos a caminhada no caminho correto. Porque é fácil falar que andamos com Deus. É fácil dizer que pertencemos a Deus. É fácil dizer que servimos a um Deus. Mas dificilmente vemos as pessoas andando no caminho de Deus. E o profeta, querido, ele diz no versículo 2, a nossa herança passou a estranho e as nossas casas estrangeiros. Às vezes temos o sentimento que aquilo que era nosso foi transferido para outro. Aquilo que era a nossa bênção, outro se apoderou. Aquilo que era promessa para as nossas vidas, outra pessoa ocupou aquele lugar. Era o sentimento, a sensação que o profeta tinha. Falou, olha, a nossa herança foi dada, foi passada para estranhos, foi dada para outro povo. Diga para a pessoa que está lá, o que é teu, querido, é teu. Você não perde. Deus simplesmente te transfere para outro nível, viver outras experiências para algo melhor. Não chore, não lamente pelas suas perdas, porque em Deus
cada perda existe um ganho maior. E a Bíblia diz ainda no verso 3: somos órfãos sem pai. Nossas mães são como? Viúvas. Sabe, novamente ele traz a sensação, o sentimento de perda. Ele diz: nós somos como sem pai. E a nossa mãe como viúva. O sentimento do profeta é que Deus já não era mais seu pai. O sentimento do profeta é que Deus já não existia a paternidade, o cuidado sobre a vida deles. Quantas vezes, querido, nós nos sentimos assim, sabe? Quantas vezes nós nos sentimos ausentes da paternidade de Deus? Muitas das vezes, querido, nós transferimos nossa frustração na terra sobre as paternidades que tínhamos ou temos aqui sobre essa terra para Deus. Nós achamos que o nosso Pai Celestial fará como o nosso Pai terrestre. Quantas pessoas, querido, tiveram, sabe, paternidades naturais frustrantes? Um pai que não exercia a paternidade realmente, um pai que muitas das vezes estava dentro de casa, mas não estava, um pai que muitas vezes largou a mãe, os filhos, abandonou, ou mesmo estando de casa não cuidava. E muitas vezes nós associamos essa paternidade carnal para a paternidade divina. Achamos que Deus faz ou Deus fará com os nossos pais. Ou talvez você tenha sido o melhor pai do mundo, mas não se sentia amado, protegido, cuidado. Mas, querido, eu quero te dizer, qualquer ideologia, qualquer, sabe, enquadramento que você tenha de um pai sobre essa terra, eu quero dizer que ele não pode ser dado a Deus, porque Deus é infinitamente melhor do que esse enquadramento que nós fazemos emocionalmente e racionalmente. Deus não é como o teu pai sobre essa terra, ou foi ou será, querido. A Bíblia diz: qual é o pai que se o filho pedir um peixe, o pai dará uma serpente? Ou se o filho pedir um pão, o pai dará uma pedra? A Bíblia diz que nós, sendo homens maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais Deus que está no céu. Deus não te trará serpentes se você tem pedido peixes. Deus não te trará vergonha, querida. E por que então estou passando por essa vergonha? Na maioria das vezes não foi imposta pelo Senhor, mas é uma consequência de uma decisão que eu tomei, de uma atitude que eu tomei, de algo que eu falhei. E mesmo na minha falha, na sua falha, mesmo na minha decisão errada, na sua decisão errada, Deus ainda age em nosso favor para reverter aquela humilhação. Mesmo assim, Deus ainda muda aquela circunstância. Mesmo assim, Deus ainda reverte a minha e a tua humilhação. Mesmo se eu e você decidimos pelo errado. E a Bíblia diz, querido, ainda, verso número 4: a nossa água por dinheiro bebemos, por preço vem a nossa lenha, os nossos perseguidores estão sobre os nossos pescoços, estamos cansados e não temos descanso. Sabe, aquilo que era do profeta, aquilo que pertencia ao profeta, ele estava pagando por algo que era dele. Ele estava pagando por algo que já pertencia a ele, e ele já não se sentia mais descansado. Mas a Bíblia diz, querido, que nós devemos lançar o nosso fardo pelo Senhor, sabe? E diante do Senhor, para que tenhamos descanso sobre as nossas almas. Porque a Bíblia diz que o fardo dele, o jugo dele é leve, é suave, querido. E às vezes nós sentimos tão pesado, tão sobrecarregados, parece que o mundo está nas nossas costas. Então nós estamos frustrados, cheios de peso, e não conseguimos mais descansar em Deus. Por que não conseguimos descansar mais em Deus? Porque estamos cheios de pesos emocionais, cheios de fardos, sabe, intelectuais, racionais, e não conseguimos simplesmente ter paz sobre o nosso coração. O profeta já não conseguia descansar em Deus, querido.
E é difícil descansar em Deus quando estamos nos sentindo humilhados. Parece uma resposta, sabe, sem sentido, quando falamos assim, descansa em Deus. Sabe que estou passando fome, descansa em Deus, irmãos. Estou passando necessidade, descansa em Deus. Mas não é esse descanso, não, sabe, querido, de uma resposta crenteira, um jargão evangélico que nós falamos, cristão, para poder você não se sentir culpado. Não, é descansar realmente em Deus. Em saber que Deus vem cuidando e Deus vai continuar cuidando das nossas vidas. É difícil, querido, descansar. Não é fácil, não. Temos passado lá em casa por momentos de luta e dificuldade. E na hora que a gente fala assim, descansa em Deus, dá vontade de voar a mão na orelha, né? Você é cheio de problema, descansa em Deus. Você é cheio de problema, descansa em Deus. Dá vontade de voar no pescoço quem fala isso, né? Não é tu que está vivendo o problema, é fácil descansar em Deus. Mas não estou falando dessa resposta humana, mas do descanso verdadeiro que vem do Senhor. Glória a Deus. Sabe, queridos, às vezes quando nós passamos por uma luta, nós colocamos a cabeça no nosso travesseiro e pensamos naquela luta, naquela dificuldade. E às vezes falta até o sono. Mas descansar em Deus é você falar, Senhor, em paz eu dormirei e em paz eu me levantarei. Porque só Tu, Senhor, me fazes repousar. É esse descanso, querido. É esse descanso que eu estou falando. Às vezes nós não podemos fazer nada diante do problema. Não por causa de inércia. Não por causa de que não tem uma vontade sua. Mas muitas vezes não depende de você. Descansar em Deus, querido, não é um sentimento de acomodação, de conformismo. Mas é um sentimento, querido, de confiança em saber que o que está sendo feito nas suas mãos, na sua posse, você tem feito. O restante só pode vir de Deus a resposta. É isso, descansar em Deus. É o que estiver ao seu alcance, você fará. Mas aquilo que já não estiver nas suas mãos, só Deus pode fazer. E a Bíblia diz, querido, verso de número 6, submeteram-nos aos egípcios e à Síria para fartarem de pão. Nossos pais pecaram e já não existe, nós levamos as suas maldades. Servos dominam sobre nós e ninguém há que nos arranque das suas mãos. O sentimento de Jeremias é, olha, aqueles que deveriam ser servos, hoje são os nossos senhores. E quantas vezes nós nos sentimos assim, né? Principalmente no trabalho. Você às vezes tem maior capacitação, maior habilidade, maior conhecimento, e poderia estar até gerenciando, e às vezes aquela pessoa que está na frente, que deveria ser o servo, é seu senhor. O sentimento de Jeremias era esse. Aqueles que nós deveríamos ser senhor deles, hoje se tornaram os nossos senhores. Mas sabe o que nos ensina isso aqui, querido? Que às vezes existe o tempo da humildade. Não que exista um tempo que não devemos ser, não é isso. Mas quando tem um tempo da humilhação, às vezes nós temos que submeter aos servos, para sabermos que realmente o nosso coração é um coração cristão. Mesmo você às vezes tem maior habilidade que aquela pessoa, maior conhecimento, às vezes Deus nos coloca numa situação para o nosso coração ser demonstrado como um coração de cristão para as pessoas. Eu vou submeter essa pessoa, não, você é mais que ela, sou mais que ela. Querido, calma. Vai chegar o tempo de exaltação de Deus. Enquanto isso, aprenda a servir e aprenda a submeter e deixa Deus te exaltar. Espera o tempo de Deus. Ele diz, verso 9, com o período de nossa vida, obtemos o nosso pão por causa da espada do... Engraçado, não foi espada do inimigo, não. Espada do deserto. Sabe, querido, quando nós estamos vivendo no deserto, na dificuldade, parece que tem uma espada contra nós. Parece que tem uma espada pronta no nosso pescoço para ser, sabe,
posta em prática. Até o que tínhamos é tirado ainda. Até o restante que sobrou parece que é arrancado. Parece que uma espada está passando, está arrancando tudo, matando, destruindo. E o profeta diz, olha, com o perigo da espada do deserto, nós temos conseguido o quê? O pão. Sabe o que eu aprendo? Ainda que em deserto, ainda que espada, a Bíblia diz que Deus não vai deixar faltar o pão na sua vida. E não é só o pão físico, não. Principalmente o pão espiritual. Porque um pão físico você come e fica com fome de novo. Mas a Bíblia diz que aquele pão que vem do céu, Senhor Jesus, você tem fome, você come e é saciado. É o pão que alimenta a alma. E ele diz, verso 10. Nossa pele está abrasada como um forno por causa do ardor da fome. Forçaram as mulheres em Sião e as virgens na cidade de Judá. O que está dizendo aqui, querido? Forçaram as mulheres, fala, o que ele está querendo dizer? Estupro. Quantas vezes a gente se sente violentado, sabe, querido? Parece que violentam as nossas emoções, violentam a nossa vida espiritual, violentam a nossa casa, violentam nossas conquistas, nossas vitórias. Quantas vezes a gente se sente violentado nessa vida, sabe? Parece que estão usurpando, roubando, tirando aquilo que é nosso. Eu quero te dizer, querido, ainda que tenham violentado a sua vida, ainda que tenham tirado aquilo que é teu, eu quero dizer que não passará impune aos olhos de Deus. Não passará. E quando violentam, querido, a primeira sensação, o sentimento que vem, é o sentimento de vergonha. Sabe, às vezes você tem passado por um momento de vergonha por aquilo que foi lhe tirado. Mas eu quero te dizer que não tenha vergonha. Porque não é culpa sua. Mas mesmo assim, ainda assim, o Senhor restituirá a sua vida. Ainda assim, Deus trará aquilo que foi tirado do seu coração, da sua casa e da sua vida. Ele diz, olha, com as suas mãos enforcaram os líderes, os velhos não receberam honra. Os jovens são obrigados a trabalhar no moinho. Os meninos tropeçam debaixo da carga da lenha. E os velhos já não se assentam na porta. Eu quero usar isso aqui para analogia, querido. 3 tipos de cristãos que tem na igreja. Os jovens, os meninos e os velhos. Os jovens, queridos, eles possuem força, mas não possuem maturidade. Os meninos não possuem nem força, nem maturidade. Os velhos possuem maturidade, mas não possuem força. São tipos de pessoa que tem dentro da igreja. Eu quero maturidade e força. Aí, querido, tem que ser que nem Caleb. Constantemente nos renovarmos em Deus. Para que ainda que tenhamos maturidade, tenhamos também força diante de Deus. Aleluia. Sabe, querido, eu não estou falando força para você ter células, não estou falando força para você abrir um ministério, não estou falando de forças para você sair evangelizando. Não, querido. Eu estou falando de forças para você continuar caminhando em Deus, sem que a tua fé seja esmorecida, abalada, roubada. Você tem sido velho, jovem ou menino? É verdade que muitas vezes nos comportamos como menino. E muitas vezes nos comportamos como jovens. Quando nos comportamos como menino, não entendemos nada, sabe? Tudo é motivo para sair da igreja, tudo é motivo para abandonar a Deus. Faz biquinho para o Senhor, também não quero mais. Eu tenho um filho de 7 anos e é engraçado como às vezes se comportam as crianças.
Quando você faz alguma coisa que é contrário ao que ele quer, ao que ele pensa, a primeira coisa da criança é fazer o quê? Cruzar os braços, fazer biquinho e ficar com cara de choro. Tem muito cristão que é assim. Não pode ser contrariado por Deus. Se Deus não faz algo que você não quer, cruza os braços, faz biquinho e chora. Também não quero mais. Também não vou mais. Não seja menino, querido. E tem muito cristão que é jovem. Vamos para a oração, tô indo. Vamos para a igreja, tô indo. Vamos para o vamos, bora. Vigia, tô indo. Vamos preparar, vamos. Um mês, vamos. Toda um mês, beleza. Tô indo. É cheio de força. Aí vem a primeira dificuldade, desvia, cai. Porque tem força, mas não tem autoridade. E tem os velhos. Pessoas conhecedoras de Deus, da palavra. Mas são pessoas enfraquecidas. No sentido de não querer nada com Deus e a vida. Vamos para o culto hoje? Ah não, já conheço tudo. Vamos hoje para a igreja? Não, tudo que vai pregar eu já sei. Vamos para a escola dominical? Não, meu irmão, tudo que ensinou eu estou careca de saber. Vamos, queridos, vamos adorar. Não. Eu adoro na minha casa, no meu lar, no meu quarto. São os velhos. Tem maturidade, mas não tem mais força, disposição. Vamos fazer algo com o Senhor? Ah, não, querido. Já passou meu tempo disso. São os velhos. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor renova as nossas forças também, querido. Se você tem vivido na fase do menino, peça a Deus sabedoria. Se tem vivido na fase dos jovens, peça para Deus maturidade. Se você tem sido velho, peça para Deus disposição. Porque Deus, quando olha para as nossas vidas, Ele não vê a nossa idade. Ele olha o nosso coração. Não importa se você tem 100 anos ou se você tem 1 ano de idade. Não importa se você está há 30 anos dentro de uma igreja ou se você tem 1 semana dentro da igreja. Não perca o teu vigor em Deus. Não perca tua disposição em Deus. Porque a consequência, querido, dessas fases está no versículo 15. Ele diz assim, olha, cessou a alegria do nosso coração. Sabe, quantas pessoas perderam já a alegria da salvação? Quantas pessoas já perderam a alegria de servir a Deus? É engraçado, né, querido? Quando diz em Salmos, fala, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do nosso Deus. Mas hoje as pessoas procuram um motivo para se alegrar na casa de Deus. Não, eu quero ir para a igreja tal porque lá tem hip hop gospel. Eu vou para a igreja tal porque lá tem um forró gospel. Eu vou para a igreja lá porque lá tem a campanha tal. Eu vou na igreja tal porque, sabe, lá tem o jejum e a vigília tal. Queridos, a Bíblia diz que a alegria de ir para a casa de Deus não é pelaquilo que tem na casa, mas a alegria é pela disposição de estar na casa. Você entende a diferença, querido? Não são as coisas que fazem no tempo que devem te alegrar, mas é o simples fato de você estar na casa. E muitas vezes as igrejas, os pastores, os ministros começam a inventar moda dentro da igreja para as pessoas se alegrarem, não cair em tédio, não cair em monotonia dentro do templo. Mas, queridos, o templo não é um lugar de entretenimento. O templo é um lugar de buscar a Deus. Não queremos fazer piruetas gospel para você buscar a Deus. Não queremos fazer círculo do fogo para você buscar ao Senhor. Não preciso fazer um vale de sal para você buscar a Deus. Eu não preciso trazer um diante do trono para você se alegrar para a casa de Deus. Eu não preciso trazer um ministro mais, sabe, ungido do mundo para você ter alegria de ir para a casa de Deus. A alegria de estar na casa de Deus não é por quem está lá. As pessoas. Não é pelo aquilo que é feito lá. Sabe, as liturgias. A alegria de estar na casa de Deus é pelo simples fato, querido. Pode ser numa taberna. Pode ser numa igrejinha de palha, feita de muros de barro.
pode ser no meio de uma floresta, pode ser, sabe, ao ar livre. Estar alegre na casa de Deus se dá pelo simples fato de você poder fechar os seus olhos e, junto com seus irmãos, glorificar a Deus e adorar e entronizar a Deus. Eu acho interessante como às vezes acontecia na igreja. Pastor, por que você não faz isso? Pastor, por que você não faz aquilo? Pastor, por que não faz a campanha tal? Pastor, por que você não faz a campanha antiga? Entretenimento, querido. Entretenimento dentro da igreja. A igreja não é um lugar de entreter. A igreja é um lugar de buscar a Deus. Não importa se é com a viola velha, não importa se são só vozes, não importa se você tem uma orquestra, ou se você tem apenas um solitário cantor. A alegria não pode ser de fora para dentro. Ela tem que ser de dentro para fora. Você compreende isso? Você pode se reunir numa garagem, ou você pode se reunir num templo de mármore. Não é um lugar físico, é o teu coração. E o Jeremias, o profeta, diz que a alegria tinha cessado do coração. Ele diz: converteu-se em lamentação a nossa dança. Ele diz que se antes eles dançavam e cantavam, hoje eles se lamentavam. Aí ele diz no verso 16: caiu a coroa da nossa cabeça. Ai de nós, pois pecamos. Sabe, coroa fala de honra, fala de realeza, fala de governo, de autorização, fala de reconhecimento. Sabe, às vezes a tua coroa pode ter caído. E a Bíblia diz que a coroa caiu por causa do pecado. Mas a palavra de Deus diz que se hoje as suas vestimentas têm sido trapos de imundície, se hoje você tem vivido dias de cinza, a Bíblia diz que Deus troca os trapos por veste de louvor e as cinzas por óleo de alegria. Se a tua coroa caiu, não fique olhando para ela no chão. Vai e pegue. Vai e recoloque. Não por força, não por violência, mas como diz a palavra, pelo Espírito de Deus. Porque pela força, querido, você pode falar assim: olha, eu vou fazer uma campanha de 60 dias de jejum, 50 ciclos de orações. Isso é força. Agora, pelo Espírito, você pode ter 30 segundos de um joelho no chão e uma oração simples, mas sendo sincera, a sua coroa ser colocada. Então não é por força, mas é pelo Espírito. Não é pelo muito fazer ou pelo muito falar, mas é pela verdade, em pequenos atos, em pequenos momentos. Ele diz no verso 17: por isso desmaiou o nosso coração, por isso se escureceram os nossos olhos. Pelo monte de Sião que está, e andam as raposas. Jeremias falou: olha, as nossas vistas se escureceram, nós desmaiamos, o coração desmaiou, porque o monte de Sião está destruído. O que representa o monte de Sião, querido? O monte de Sião representa o lugar de habitação de Deus. O monte de Sião representa um lugar onde Deus fala. O monte de Sião representa o templo. O monte de Sião fala da manifestação de Deus. Sabe, querido, talvez teu coração tenha desmaiado, as suas vistas espirituais se escureceram, você perdeu, sabe, a visão clara de Deus, o propósito de Deus para a sua vida, porque o seu tempo, a sua vida está destruída.
O seu templo está assolado. E as raposas, que aqui representam, sabe, Satanás e seus demônios, têm visitado esse templo, porque está destruído. A Bíblia diz: vós sois templo do Espírito Santo. E é interessante, a Bíblia diz que estava Jesus passando ali o seu ministério, e de repente, ele faz uma libertação em uma pessoa. E então aquela libertação, ela é concluída, mas o próprio Cristo fala: olha, a casa não pode ficar desabitada, vazia. Porque uma vez desabitada, aqueles que saíram, os demônios, vêm e voltam com quantos? Mais 7. Porque aí diz que sai daquela pessoa fica 7 vezes pior. Então não é que Cristo deixou de libertar. Nós é que deixamos de ocupar a casa, o templo. Você compreende isso, querido? Deixamos de ocupar o templo. Então as raposas começam a quê? Visitar. E como é que as raposas visitam? Aquilo que você tinha como santo, de repente você passa a aceitar na sua vida. Aquilo que você tinha como, sabe, intocável, de repente você começa a aceitar. São as raposas visitando. Você compreende? Antigamente você falava: não, isso aqui eu não aceito. Essa pornografia não. Isso Deus não permite. Aí de repente a raposa começa a visitar e você faz o quê? Aceita. Não, pensando bem, isso não tem nada a ver. São as raposas visitando. Você entende, querido? Eu não estou falando de religiosidade, hipocrisia, farisaísmo, não. Eu estou falando coisas que você antes, sabe, não permitia que entrasse no teu tempo, na tua vida, e de repente você começa a fazer concessão e deixar que entre. São as raposas visitando. Aí no verso de número 19, Jeremias fala: tu, ó Senhor, reinas eternamente, e teu trono subsiste de geração em geração. Porque sempre te esqueceste de nós? Por que nos desampara por tanto tempo? Aí vem o pedido do Jeremias: restaura-nos, ó Senhor, para que retornemos, renova os nossos dias como dantes. Sabe, queridos, que Deus possa restaurar a sua vida como era antes. Que Deus restaure o primeiro amor, que Deus restaure a comunhão, que Deus restaure o seu templo, que Deus restaure o seu altar, que Deus restaure a sua vida, sua fé, seu casamento, seus filhos, a sua casa. Eu não sei, querido, qual é o teu limitador, eu não sei qual é a tua vergonha, eu não sei qual é a tua humilhação, mas a minha oração nessa hora é para que Deus restaure. É para que Deus, ele conduza a sua vida, restaure o seu coração, para que a coroa seja colocada no lugar novamente. Que Deus, renove seus dias como era antes. Não perca, não aceite continuar sem a alegria da salvação. Não aceite continuar sem a alegria de Deus. Não aceite. Levante hoje. Erga-se agora. Pegue a coroa nesse momento, querido, e reconduza a tua cabeça. Não por força, mas pelo Espírito de Deus. Essa é a minha oração, meu desejo nesse momento. Que Deus reverta a tua humilhação e renove os seus dias. Em nome de Cristo Jesus. Amém.